E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida com a doutora Dúnia. De novo, ela aqui de novo, ela aprovou na prova teórica, aprovou na prova prática, ela é fera e ela vai explicar pra gente como é que aprova na prova prática do Revalida. Acaba de aprovar, tá aí com os sentimentos à flor da pele. Vamos conversar com ela para saber quais as estratégias ela utilizou para poder aprovar nessa prova que o povo fala que é tão difícil, meu Deus! E aí, doutora, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Me conta. Primeiro, eu vou supor que é essa entrevista, que as pessoas não assistiram a nossa entrevista anterior. Porque pra gente evitar. Então vamos falar algumas coisas que a gente falou anteriormente. Lógico que a gente vai passar rapidamente por essas coisas e depois a gente já começa a falar da prova prática, que é a prova que você fez agora recentemente e aprovou aí. Parabéns pela sua aprovação. Me conta, vamos falar um pouquinho Muito obrigada. da prova teórica. Primeiro, se apresenta para o pessoal, para quem não assistiu aí no vídeo, e fala um pouquinho como foi que você se preparou, como foi que você me conheceu primeiro. Se apresenta e me conta como você me conheceu. Bom dia, eu sou a doutora Dúnia, eu conheci a Rafael em uma live que ele deu de graça na Quality, e ali ele falou do canal dele, e a mim me chamou a atenção que ele dominava a banca do INEP. Então aí eu anotei rápido o canal do YouTube, o canal do Instagram e comecei a seguir a você. Entendi, doutor. Aí me conta, quando você fez quantas vezes a prova do Revalida? Foi a primeira vez que você fez ou já tinha feito anteriormente? Bom, a mim me tocou duas vezes. Ou seja, eu fiz a de 2020 e consegui passar no teórico no 2021. Aí, E igual com o prático, fiz então a de 2021, que me faltaram pouquinhos pontos, e consegui então agora na de 2022. o legal da prova prática agora é que ela tem 3 chances, né? Então, para quem está vendo, que não sabe direito como é a prova prática tem 3 chances. A prova teórica não, você tem que passar nela, mas aí depois que você passa uma vez na teórica, você tem 3 chances na prática. Falando da prova teórica ainda, o que foi que aconteceu de diferente que você passou em 2021? Você fez em 2020 e não aprovou, e em 2021 você aprovou. Qual foi a diferença do seu estudo de 2021 para 2020? Bom, no 2021, eu já havia tinha como que eu captei os erros que eu estava cometendo no ano 2020, que eu estava aprofundando demais em uns temas. Então, eu como vi que nas suas entrevistas que vários estudantes conseguiram com seu método, então eu comprei o curso TIC Reválida e desci o curso que eu estava fazendo anteriormente, porque só no TIC Reválida usando já a parte dos resumos que eu tinha feito do exame do 2020, mas focando mais em no que era a perguntas e as respostas. E fazendo muito simulado, tanto os simulados diários como os simulados do final de semana, para eu ir ganhando em tempo. Entendi. Os simulados de 100 perguntas, eles me permitiram que eu fosse já na prova preparada psicologicamente, sabendo que que as 4 horas do exame me dariam tempo, porque eu conseguia vencer no treinamento esse tempo. Entendi. E outra coisa que me ajudou muito foi porque a primeira vez eu fiz o curso 2 vezes. A primeira vez eu não consegui passar nenhum das 4 testes que tem de cada final de semana. Então aí eu anotava tudo as coisas que eu tinha errado. Todas as perguntas que eu tinha errado, eu marcava. Eu falei, eu estou mal nesse conteúdo aqui da cirurgia, nesse daqui da ginecobstetrícia, nesse daqui, aí está me pegando. E trabalhava acima dos erros. E peguei também a minha prova a de 2020 e vi todas aquelas lives que tem de graça lá de análise da prova para ver em que eu tinha errado e trabalhei acima disso. Entendi. Isso me ajudou muito também. Por quê? Porque teve temas que eles se repetiram de um ano para outro, com um bosquejo diferente, mas era ali a mesma coisa. Por exemplo, eu não esqueço de 2 perguntas que foi a de pneumonia, que ela saiu no teórico no ano 2020 e que no 2021 ela saiu na prova de discursiva. Aí eu falei assim, você não vai me pegar, porque eu fiquei tão secada com ela que, meu Deus, aí deu certo. E também aconteceu com a da colicistite, porque no ano 2020 saiu a penteada de Reinão. Então, no ano 2021, na hora de redactar, também era um síndrome de colicistopatia. E eu falei para ela também, tu não vai me pegar, porque já você me derrubou no ano 2020. Então, aí a gente vê certamente que caprichar acima do erro que a gente cometeu na prova anterior ajuda muito para a gente conseguir a aprovação.
passar uma próxima. Quais dicas você daria para as pessoas que vão fazer a prova teórica? O que é que você acha que é mais importante? Ou algumas coisas que você acha importante para quem vai fazer a teórica? Bom, a primeira dica que eu daria é que estudem com questão e que muitas vezes os resumos que vão fazer façam de seus erros nas questões, porque uno perde muito tempo anotando tudo o que você disse, tudo o que outro professor disse, tudo o que a gente vê, e a gente consome muito tempo, e quando você vê ainda, você vai fazer a questão e você continua errando ali. Então, muitas vezes, melhor a gente tomar aquela nota de por que a gente errou, de qual é que é o conteúdo que a gente está com problema, e sempre trabalhar ali sobre isso. Eu fiz tantas questões, esse conteúdo eu não estou bem, ver por que eu estou com falha ali, e trabalhar sempre acima da falha. E pegar sempre o exame que a gente fez e ver o porquê eu errei. E vai trabalhar acima do erro, porque ajuda muito para a próxima prova. Entendi, doutora. Aí você aprovou. Estamos contando a história direitinho. Você fez você aprovou em 2021 na prova, foi fazer a prova prática a primeira vez. Qual foi o problema? O que você acha que não deu certo? Por que você não aprovou na prova de 2021 logo de cara? Bom, aí no 2021, vou falar, eu estava muito esperançada que eu passaria até o dia que saiu aquele resultado final, porque eu me senti muito bem no desenvolvimento do exame, né? Eu consegui saber quais eram os diagnósticos do paciente. Só tive uma só estação, que foi a de pediatria, com aquelas tabelas de prematuro, que eu fiquei tanto tempo interpretando ela, que eu perdi a estação, só ganhei 3 pontos naquela estação, porque sonou a campainha. E graças a Deus que eu tinha falado para ela do desenvolvimento psicomotor, perguntando das vacinas, porque senão eu acho que eu só tivesse pontuada lá em apresentação. Então, isso daí, ele restou ponto, mas mesmo assim eu ia ter um bom desenvolvimento no outro. Só que na hora da qualificação, bom, eu tive a má sorte de que a minha qualificação não fizeram o melhor possível, eu tive que apresentar recurso, mesmo que eu ganhei vários pontos nos meus recursos, ainda tiveram 2 pontos que eles se negaram a me dar e não passei. Mas dentro, quando a gente se senta a analisar os erros que a gente teve dentro do exame, aconteceu assim, coisas que eu sabia que eu esqueci na hora do nervosismo, e que a gente, então, por exemplo, uma coisa assim fácil na estação de ginecologista, eu esqueci na pedir o ultrassom, porque era tão óbvio o diagnóstico, era tão óbvio que eu esqueci. O mesmo aconteceu com a estação de síndrome obstrutivo. Na minha cabeça, em nenhum momento passou a solicitar o raio-x. E porque desde que eu li a questão, eu sabia que era um síndrome oclusivo. Então, muitas vezes, quando a gente já sabe o que é a questão, a gente esquece sobre a pressão, aquele checklist. Então, a gente tem que ter aquele esqueletinho aqui na cabeça. Mesmo que a gente esteja ali em toda aquela pressão, pelo menos a gente saber que tem que apresentar-se a anamnese do paciente, perguntar os antecedentes do paciente, modo de vida, taralá, ir para o exame físico, pedir os complementários e fazer a orientação. E se a gente pelo menos tem isso assim ali, aí já pedi o complementário, já pedi isso, já fiz o diagnóstico diferencial, que é uma coisa que está tocando muito no exame, a gente ajuda muito a gente não se perder, porque é muita pressão na hora do exame. E então foi isso aí o que eu vi que aconteceu. Me senti muito ruim, porque incluso eu senti que eu trabalhei bem, e aí você fica com raiva, porque você fala, nossa, eu medi bem, você olha o colega, não, eu esqueci isso, esqueci aquilo, mas você sente que você foi bem, que deu essa orientação, que o que você não falou nada que fosse errado. Mas essas coisinhas assim foram tirando ponto, que por mais que a gente lutou e tinha por aqui, mas o tribunal considerou que ele não ia me dar 2 pontos mais. E eu, na hora do recurso, também aconteceu isso assim. Na hora de eu passar os recursos, tem 2 recursos que eu tinha um ponto, e eu não sei o que aconteceu, que na hora de eu colar de um lado para outro, ele não foi. Ele não foi, o ponto estava ali. E eu só me di conta quando eles mandaram já o resultado final, que eu fui procurando aquilo, eu falei, gente, isso não subiu? Não foi. Então, até ali a gente tem que respirar,
ir com calma, revisar certinho, porque às vezes o que menos a gente acredita que a gente vai ganhar o ponto ali, tá o ponto que a gente vai ganhar. É verdade, doutora. Mas aí, você vê algumas coisas. Vou analisar algumas coisas que você falou que eu acho muito interessante, que é o que a gente comentou lá no curso, no curso presencial. Existem estágios diferentes de desenvolvimento quando a pessoa vai fazer uma estação. Aí a gente comentou que existe o resolvedor, existe o perguntador e o relacionador. Aquelas pessoas que geralmente a gente já tem a ânsia de resolver todo o problema. Aí a fala da doutora Dunia é: eu sabia o diagnóstico, eu sabia o tratamento, fazia tudo direitinho, mas eu perdia pontos nas besteiras. Então, perguntar antecedentes, perguntar fazer o diagnóstico diferencial, perguntar se o paciente se apresentar e perguntar o nome do paciente. Meio ponto. Uma besteira dessa, né? Perguntar se tem dúvida. Essas besteiras é o que a gente perde ponto. Então, uma coisa, a gente não perde uma estação pelo que a gente sabe. Desculpa, pelo que a gente não sabe. A gente perde pelo que a gente sabe. Porque todo mundo sabe fazer isso. Mas lá na hora do aperreio, da correria e tal, a gente esquece de fazer muita coisa. É por isso que a minha estratégia, que eu falo, que é sempre o melhor, é o esqueleto. E aí você vai dizer, doutora, o que foi que você fez em 2022, agora que você aprovou? Que todo mundo disse, essa prova foi muito difícil, uma prova difícil, meu Deus, e eu tô vendo meio mundo de gente aprovado. O que foi que você fez de diferente? Me conta. Olha, então, nesse exame, o que eu fiz de diferente? Eu treinei muito mais. Eu tinha ganhado, como do TICS Reválida do 2021, eu ganhei a participação no grupo grátis para treino de seu curso de a prova prática. Aí, porém, eu já tinha todos os meus resumos e o longe que fica Maceió, eu então comprei o curso que ficara mais perto, no mesmo São Paulo, para não ter que deslocar-me até lá, que me ia sair mais por a conta da passagem. Porém, então, o que eu fiz nesse daí? Então, eu falei, não, agora eu vou comprar o curso, não me importa que eu tenha que ir, porque eu vou atrás do treino. Eu vou lá atrás do treino do Rafael, porque eu quero treinar mais e mais e mais. Sabia que lá a gente vai fazer várias estações. Na verdade, que eu não sabia, eu sabia que ia treinar, só que eu não sabia a intensidade do treino de as 10 estações de manhã e as 10 estações da tarde. Quando a data que eu peguei do curso, para mim foi bom, porque foi uma data mais relativamente próxima do exame. Acho que o exame foi para o dia 24 e 25 e a gente treinou nos primeiros dias do mês. E até ali eu já tinha muitas coisas que eu tinha estudado já antes de chegar ao curso, de fato. Tem a estação daquele do pé diabético, tem como dois, aquela estação do parto distóxico, que o Rafael gosta de perguntar isso antes de eu ir para lá. Eu tinha que me estudar isso, porque aí não me estudei isso, ele vai me pegar lá. Então, lá foi, como te falei, a gente, todo dia, eu fazia, a gente fez um grupinho de WhatsApp, depois aprendemos a usar o Google Meet, e a gente fazia o treino ali todo dia com estação, e ali eu falava, você faltou aqui, você trabalhou aqui, a gente pegando os erros de um com outro, um fazia de paciente, outro fazia de médico, outro fazia de avaliador, e a gente foi ali trabalhando acima de tudo aquilo. Então, uma recomendação também que me deram foi procurar alguém da família ou contratar alguém, se a gente tivesse o recurso, para fazer na casa mesmo a estação do exame. Porém, como eu tinha feito o exame de 2021, eu sabia como é que era a estação quando a gente entra na porta com as câmeras, e a gente começou a fazer isso em casa. Aí o meu esposo ele era ali meu verdugo, porque, meu Deus, tinha que pedir muito recurso para ele, e ele era mesmo avaliador, então ele era um avaliador muito estricto, ele falava assim, como você fala assim, viu, que eu sou como o Rafael, o tribunal sabe que você sabe ler, não leia, interprete. Então, mesmo que eu fosse ler, ele falou, você está perdendo tempo por gosto, eu não quero que você leia, eu quero que você interprete. E tudo o que, a mínima coisinha que, por exemplo, se era um procedimento e falava 2 seringas, mas eu falei seringa e não falei seringa de 10, seringa de 5, ele me tirava o ponto. Era um carrasco. E eu ficava brava, sabe? Eu ficava brava, mas ele ficava aí assim, ele falou, é melhor eu ser ruim, porque o tribunal não tem piedade de você.
Então, aí, muitas vezes, ele fazia muita questão no treinamento, e quando eu fizer a identificação dos sinais vitais, eu sempre falasse se o paciente estava hemodinamicamente estável ou hemodinamicamente ele não estava estável. E então, você sempre fala aí, sempre vai interpretando. E isso me ajudou muito. Então, na hora que eu cheguei lá no Maceió, com aquele super treinamento de ter uma estação de manhã de frente com você, que dá para a gente saber ali na parte bem coxinha o que a gente está errando, tanto na forma da linguagem, de como uno está se expressando, de como é que a gente está se comportando, se na parte do resolvedor, se na parte de realmente ir pelo checklist, toda essa parte que só pode falar para alguém que já tem experiência com a prova em vivo, porque senão, se a gente não tem experiência, a gente não se dá conta desse. E foi uma experiência que você ganhou com sua própria experiência do exame e com a experiência de ter vários estudantes fazendo todas aquelas estações. Então, a gente foi a fazer os exames e era uma estação atrás de outra, exatamente muito parecido como o dia do exame, só falta a câmara ali, mas ali a gente tem o ator, a porta, sobretudo, essa passagem na mente da porta, do apito, da porta, é um tempo muito menor. E é bom que o cérebro se entrene naquele estresse, porque eu acho que se tem uma coisa que prejudica muito a gente é a pressão que a gente sente. A gente está preparado e a gente sente muita pressão. É verdade. E uma coisa que eu já dedica para controlar a pressão no dia, olha, eu vou falar um negócio. Vai a fazer algum exercício antes da prova. Se você tem que ir, estar na prova, geralmente a prova começa no final, no meio-dia, quase para frente. Mas, mesmo que seja o primeiro grupo. A gente chega cedo, mas geralmente a gente vem examinando já por lá, por esse horário. Acorda de manhã, vai caminhar, vai fazer uma prancha, vai fazer o exercício que for, porque ajuda a controlar a ansiedade, porque no segundo dia eu tive que fazer, porque eu já não estava adiantando, o compromisso da ansiedade não estava adiantando. Eu orava, pelo amor de Deus, mas mesmo assim a gente se sentia com aquela agonia. Até porque também o segundo dia a gente é como que vence ao impacto do primeiro dia e a gente vai um pouco mais relaxado no segundo dia. Mas ajuda muito para a gente estar tranquilo. Às vezes a gente tem que fazer bloqueio e nem escutar as conversações do colega, porque muita gente na beira do exame começa, vamos relembrar isso, vamos relembrar aquilo. E às vezes isso é bom para um, é ruim para o outro, porque às vezes você acha, será que eu lembro disso? E se naquela hora você acha que você não está lembrando daquilo, a gente fica em choque. É lógico, a gente verdade. fica chocado. Como você viu, o exame de 2022, o primeiro dia do exame, ele parecia que era outra prova de reválida, porque ele começou, o cabeçalho da prova era diferente. Diferente em que sentido? O anos anteriores, a gente viu que era todo um parágrafo narrando o quadro clínico do paciente e depois vinham as perguntas. Nesse aí a gente tinha, então, primeiro a descrição do cenário, de que tinha ali, e 2 linhas do quadro clínico do paciente. Então, ali tinha certamente uma mudança, mas até ali a gente tem que levar o gatilho que está ali. Porque se você está em um hospital terciário, a primeira coisa que a gente tem que falar, onde é que eu estou? Estou no hospital terciário. E se ali falava ali, tem tomografia, tem ultrassom, se liga. É porque você vai ter que perguntar isso na resposta. Mas deixa eu te fazer alguns resumos do que você falou, porque você falou um monte de coisa muito importante e eu quero pontuar algumas coisas que você falou, porque pode ser que passou batido para alguém que está assistindo o vídeo. Vamos começar do final que você falou para o começo. Uhum. Parece que fui eu que fiz aquela prova. Porque o negócio estava tão explicado na folha inicial que estava maravilhoso. Dizia onde você estava, o que a gente mais falou lá no curso. Perceba onde você está, porque muda se você está no BS, se você está no pessoal hospital. É totalmente diferente. Isso é maravilhoso. Onde você está? Onde você está, isso foi um ponto fundamental. Então, ali, quando eu estou fazendo alguns recursos para alguns alunos, né? Eu não cobro para fazer recurso, porque eu não trabalho com recurso, não gosto de trabalhar com recurso. Mas eu estou ajudando alguns alunos que me pediram para a gente fazer. Eu vou pegar uns 2 ou 3 alunos para poder ajudar com os
recursos para poder aí, gente que falta pouco ponto. Aí, quando eu comecei a ver, me dá agonia de ver, porque eu disse, meu Deus, é exatamente o que a gente treinou. Não tinha segredo nenhum. E até o ator falava pouquíssima coisa. Ou seja, não teve nem a desculpa do ator, atrapalhou. Porque ele falava bem coisa, bem pontual, bem direta, para você fazer o esqueleto completo. Então você vê, se o cara segue um padrão pré-determinado, chega lá, faz tudo certinho como tem que fazer, a chance de aprovar, eu não estou dizendo que a pessoa vai aprovar. Não, envolve muitas outras coisas, como a doutora Dunia falou. Envolve o emocional, a tranquilidade, envolve tudo isso. O tempo que você espera lá, que ela falou também, demora muito tempo. Tudo isso envolve. Mas se você não for com um padrão pré-estabelecido de perguntas, aí que você vai ficar perdido totalmente. Me conta. Sim, outra coisa que você falou, que eu achei interessante, que a gente já tinha comentado lá também no curso, a questão da galera que tá lá comentando, os comentadores de prova. Esses daí, meu amigo, se você for dar ouvido, você chega lá e o cara tá dizendo, você estudou anatomia do baço para fazer a prova do Revalida, aí o cara começa a tremer, meu Deus, eu não sei a anatomia do baço. Se você for escutar um negócio aí desse... você fica, sabe? Porque acho que a gente tem que, em vez de a gente se carregar, a gente o que tem que tentar sair de falar tudo o que sirva para relaxar, para acalmar a ansiedade, para ganhar em confiança. Porque se a gente fica ali, como eu decía, atormentando, pressionando mais o cérebro do que ele se sente pressionado, aí eu me lembrava, como você ali, a gente fazia assim como aqueles jogadores de boxe, na frente da porta ali, alguém levantando a mão, fazendo exercício. Verdade, verdade. Eu falei isso daí, eu também fiz Quebrando isso. tudo, quebrando tudo. E outra dica que eu lhe dou o que vai fazer a prova, que eu aprendi também, e quando você lê todos aqueles montes de tarefa, resumir a tarefa na tua cabeça. Quando a gente fala atendimento, a gente sabe que já que a gente fala atendimento, tem tudo aquele esqueleto na cabeça. E então, resumir as tarefas. Então, se eu me sei um esqueleto para seguir o exame, eu vi que me deram várias tarefas. Agora, quanto eu consigo resumir todas as tarefas, eu posso resumir em uma tarefa, o atendimento. Porque isso ajuda, porque então antes a gente fala, meu Deus, aí perguntaram, e eu já não me lembro da próxima pergunta. Então, uma coisa, treine muito seu cérebro no diagnóstico diferencial, porque geralmente sempre está ali, a vezes não pega a dica. Por exemplo, na estação de ginecobstetrícia, na parte de sangramento na segunda da gravidez, a grávida ela queria que eu falasse para ela o diagnóstico diferencial, só que ela me perguntou de um jeito que eu não sabia o que ela estava me perguntando. Mas na parte do estresse e da pressão, eu tinha me esquecido ali também dessa tarefa que estava ali. E ela estava me perguntando que além daquele diagnóstico, o que outro diagnóstico que ela tinha. Porque ela me perguntou, que outro diagnóstico eu poderia ter? Qual é que outro diagnóstico que eu tenho? Então, eu falei para ela o que ela estava ali com um parto antes de tempo, com uma placenta tal. E então, aí mesmo eu falei assim para ela, eu falei, você tem esse tipo de sangramento, não pode ser esse outro tipo de sangramento, porque você está nesse daí. E ela, o que queria era o diagnóstico diferencial, era o que ela estava querendo que a gente falava. E quando ela falou, então, assim, que ela queria ir para sua casa, era para que a gente fizesse questão de que ela tinha que ficar internada, daquilo que era um quadro grave, e que ela tinha que ficar ali, porque ela corria risco também o filho que ela tinha. Outra coisa que a gente às vezes leva, que eu vejo que as pessoas falam, é o papel do ator. Nem sempre o ator vai atrapalhar, porque muitas vezes também o ator, ele tenta te ajudar, porque o ator de o câncer de cólon, ele me queria ajudar. Porque, e a mim não me deu tempo de chegar ao final, porque eu ia descobrindo as coisas à medida que eu ia pedindo os exames, ia falando, então, a mim não me deu tempo de chegar a parte da tomografia, porque eu pedi o exame, e já na hora que aquela campainha sonou, eu me di conta assim, na parte, no outro, que já não me dava tempo de ler, porque eu já lo vi aí, mas já não dava tempo, porque o que a gente fala, a partir do minuto que sona o apito, já não conta. Que sim, que era um câncer, o que ele tinha, porque vi. E então ele me falava assim, o que diagnóstico eu tenho? É só esse?
Eu vi um Então, vídeo tinha também mais disso. por detrás. E ele me levantava os olhos. E eu falei, nossa, ele está tentando me ajudar, ele está tentando a que eu... Mas o tempo já não deu, então você se liga, porque às vezes ele tenta dar a dica de que você tem que perguntar a mais, de que tem que ir a mais. Por Doutora, deixa exemplo, eu não falar pontuou. em relação a isso. Isso foi interessante. Eu estava assistindo um vídeo de uma aluna para fazer o recurso e o ator, ela falou assim, ela só viu a hemorroida. E aí o ator falou, doutora, você tem certeza que não tem mais nada? O cara perguntou isso. Você tem certeza que é só esse o diagnóstico? Menino, o cara praticamente... E ela olhou assim e disse, tenho certeza. Ele me deu uma dor no coração naquela hora. Eita, muito Sabe por engraçado. quê? Porque é que no início parecia que era só aquilo, vê? Parecia que era só aquilo, e eu me lembro aí na hora que eu ia caindo no câncer, porque ele falou assim, então, que tinha uma família dele, agora que eu me lembro, e eu perguntei, tinha alguém com câncer? Não, agora que eu me lembro, alguém da família tinha um problema assim e tal, não sei o quê, e então ali, quando a gente fazia a colonoscopia, apareciam uns pólipos, estará lá, e eu falei para ele que sim, que pode desenvolver o câncer, não sei o quê, e aí já a gente ia se tocando, mas isso é assim, pegar essa dica, se ele fala isso, você tem que ver, vamos estudar, vamos ver, até por enquanto você tem só isso, mas vai para lá, olha, mira, vamos ver todos os exames, termina de ver toda aquela ação que se ha e... Deixa eu te fazer outra pergunta. Então, doutora, pergunta. Quando você pegou lá o resultado, você falou muito sobre a questão da prova tal. Antes de a gente falar do resultado, a prova foi o que você esperava ou foi diferente do que você se preparou? Como é que foi? Bom, as sensações do domingo era o que a gente estava esperando. As sensações do primeiro dia não era que a gente não estivesse esperando esse tipo de conteúdo, senão foi a forma que eles estiveram perguntando e a quantidade de impressos que eles deram para a gente interpretar. E essa quantidade de impressos era o que a gente não aguardava, porque a gente estava aguardando um impresso que geralmente tivesse vários exames ali, e eles separaram tudo, o hemograma em uma folha, o perfil hepático em outra, o perfil renal em outra, então tudo isso atrapalhou, porque era então, aquele consumiu tempo, e não te deixava chegar ao final. Isso sim era uma coisa que a gente não estava aguardando, né? Graças ao curso, a gente estudou a lesmaniose no curso, e ali estava a lesmaniose, que muita gente não aguardava, não esperava essa estação. Eu estudei ela no treinamento do curso, mas eu estudei como parte do treinamento, mas eu tampouco esperava ela, mas o treinamento me ajudou muito a sacar a estação, desde que ali eu fazia assim, eu falava assim, porque no curso prático, no curso teórico, eu me lembro que foi minha última pergunta. A pergunta número 100 do ano 2021 foi a leishmaniose, com aquela mesma imagem ali, daquela úlcera única. E me lembro muito que no curso você falava assim, olha, você se lembra, você liga, pessoa que mora no sítio rural, com uma úlcera indolor, é única, tirilim. Então, aquilo ficou gravado na minha cabeça, sabe? Então, aí eu falei assim para ele, você mora no sítio? E aí vai para lá, eu sou de Minas para lá, então aí eu falava assim, mas lá você mora no sítio? E aí foi ajudando na parte de dizer, não, mas ele, na hora já que ele falou assim, ela não me dói, eu só estou incomodada, porque ela não sara. Eu falei, ele é manioso. Eles, Daniose, aí ele, na hora que ele pergunta assim, tem algum perigo de alguém pegar em casa? Aí eu me liguei aí para perguntar se tinha cachorro, se tinha outra gente em casa. Então, bom, a gente não estávamos aguardando que saísse o câncer colorectal, mas se a gente estivesse ligado em tudo o que estava ali, dava para a gente chegar bastante, pontuar bastante nessa ação. Mesmo que eu não terminei essa ação, mas eu consegui bastante ponto nessa ação, porque eu que estava interpretando os exames quando caiu, quando sonou a campainha, já tinha falado também o que ele tinha uma doença hemorroidal. Ele me falou que se era só isso. Até o momento é isso, deixa terminar de ver os exames e a gente vai falando. Tinha falado a ele. Pronto, doutora.
já deu para entender que a prova foi similar ao que a gente já tinha feito anteriormente e tal. E que a gente acertou muitas das estações que caíram lá na prova. Isso é que é o legal. Repetiu muita estação. E é esse o padrão. Muito. Geralmente, 8, 9 estações repetem e tem 2 estações difíceis. Então, o que o cara tem que fazer? Tem que ir muito bem nas estações difíceis, tirar o máximo de ponto com o esqueleto, e aí nas estações fáceis, porque se a pessoa acerta uma média de 70% nas estações fáceis, você vai ter os 5 pontos de cada estação difícil ali que você tira com o esqueleto. Então, é tranquilo. Me conta. Então, como você fala, caprichar no esqueleto, porque nas perguntas básicas a gente pega ponto, sim. Além disso, estar certo de onde que eu estou, em que nível que eu estou e que recursos que tem ali, porque com certeza eu vou ter que pedir esse exame que está ali. E outra coisa importante, além disso, quando mesmo que você vai ruim no primeiro dia, lembre-se que você tem outro dia, que você tem ainda a metade da prova para discutir, para defender. Então, aprende do erro que você cometeu no primeiro dia, trabalha nessa noite, olha daquele resuminho, não sei o que, conversa com você mesmo, não converse com seu colega, não, porque tem muita gente que atrapalha, tem muita gente que ali começa ali, eu fui ruim, eu fui mal, porque a prova foi muito difícil, porque a prova, porque aquilo, não, olha, se liga com seu colega que é positivo. Lógico. Te carrega de positividade no dia, porque ninguém que vai ali a falar para você o que você não quer ouvir vai te ajudar. Sério, atrapalha. Doutora, seja positivo e lute. Tinha uma pergunta que eu queria te fazer. E não chore. Não chore até o dia, até que seja o dia da nota, porque eu chorei muito. Me conta, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para vocês, porque, assim, eu acho que é legal. Eu gosto de entender, o que eu gosto de entender é a transformação que as coisas causam na vida. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com vocês, eu quero muito saber dessa transformação que vocês tiveram. Quando algumas coisas mudam no percurso e o que é importante, o que é que gera a melhoria no seu desenvolvimento. O que acontece? Quando você chegou lá no módulo presencial e também várias vezes no curso, que a gente já conversou, já fez um monte de coisa junto, eu sempre percebi que você é uma pessoa muito aplicada e muito estudiosa. Chorou muito. Rafael, não estou conseguindo seguir esse cronograma que é muito intenso. Eu demoro 2 dias. Sempre foi assim. A nossa história sempre foi de reviravoltas. Aí eu queria saber, da sua opinião, o que serviu para você, já que você já vinha de uma preparação, a parte prática do curso. O que foi que serviu para você? O que foi que melhorou no seu desempenho? Olha, porque você já vinha estudando. Ela intensificou o treino. Já serviu muito para acoplar o cérebro com aquele barulho da porta, com aquela entrada, a reforçar, como você falou. O meu objetivo é deixar a flor da pele de vocês os comandos que você tem que seguir no dia da prova. E continuem nesse treino, de pouco tempo, de treinar em 6 minutos e de não perder o rumo de aquilo que a gente estava falando e de seguir aquele esqueleto. Porém, isso reforçou tudo. Até serviu para a gente saber também que pegar 10 pontos em uma estação é difícil, porque por muito que a gente saiba, sempre termina faltando ali um detalhe, falta alguma coisinha. Mas ajuda muito, porque a gente reforça muito, a gente trabalha muito com diferentes atores, a gente vai se acostumando e ajuda a gente a ver ali, porque tanto treinamento que a gente consegue ver ali onde que está meu cerro, ainda eu não estou bem nessa estação, ainda me falta trabalhar acima dessa. É a minha linguagem que está acontecendo, é a minha articulação para o entendimento, que foi uma coisa que eu trabalhei no curso, que eu em casa fiz na frente do espelho, vocalizar bem, para que o ator ele me entendesse bem e pelo menos na hora desse tivesse que pedir recurso, que é poder que ter uma boa articulação de entendimento, e o curso ele ajudou muito nisso. Porém, o curso ele te faz sentir, quando você termina, você se sente mais seguro, por menos você falar, eu estou treinado para passar aqui a porta. Não importa que a gente chegue ali e não tenha estudado todas as estações, não importa, porque por lo menos o seu cérebro vai gravar as
ali o básico das perguntas que você tem que fazer, de como você tem que elevar o esquema para o dia da prova. Então, é tanta repetição que é uma coisa das que eu aprendi estudando. Quando a gente repete para o cérebro entende que aquele ele tem que gravar e ajuda muito. E a gente saiu daí, todo mundo que saiu do curso, todo mundo saiu falando, eu estou mais fortalecido, eu me sinto melhor, e você vê que aquele treino de tanto dia, você até deseja o treino os 3 dias antes da prova, porque para você sentir que já não precisa estudar mais. Mas isso foi uma coisa muito boa, e que já você saiu dali, olha, não, você tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar naquilo, e trabalha acima disso, que vai dar certo. E ajuda muito a ganhar em confiança. E quando eu falo assim, não chore no momento que você vê o padrão esperado, foi porque eu chorei porque eu me califiquei bem sério, bem reto ali na minha calificação ali. Eu falei, nossa, eu me tirei ponto, tá fazendo 2 pontos, e eu comecei a chorar já desde ali. Então eu te agradeço muito, porque você sempre, como eu falei, foi o meu ombro ali para me escutar, com todo o meu chororô, com todas aquele, será que eu passei? Será que eu consigo? Então, porque sempre eu me identifiquei muito, eu falei, ele me entende, ele sabe o que é, ele já passou por uma reprovação, ele sabe como é que a pressão que a gente sente dentro de casa. E vai dar certo, porque eu olhei ali, eu falei, não pode ser que depois que eu treinei tanto, que eu di tudo de mim, que eu recebi até parabéns no treinamento, que tem perigo de novo conseguir de novo. Eu orei muito, eu pedi muito para Deus ver meu esforço, meu sacrifício para dar certo. Porém, quando eu vi ali que falava ali a minha nota, eu falei, nossa, que a gente ia consegui, e então aí por isso eu falo, não chora até que você veja, até os que ainda faltam, não chora até o dia 29, não chora até o dia 29. É porque você é pessimista, doutora, você é muito pessimista, muito detalhista, chegou lá, eu não vou passar, chegou lá e passou, bom demais. Doutora Dunia, meu Deus, eu quero lhe agradecer pela sua participação. A sua história é uma história de vitórias, uma história sofrida, uma história de reviravoltas, e eu sou muito feliz de ter participado. O que eu acho massa do meu curso é isso, que eu participo da vida de vocês, não é uma coisa isolada que você não conhece. Eu conheço vocês, a gente conversa, a gente sofre, e eu acho que o melhor momento é quando a gente se reúne lá na prova prática, que a gente conhece mais intensamente vocês. A gente pode passar as experiências. Eu agradeço deixa eu te fazer, deixa eu só agradecer, deixa eu agradecer logo, eu vou deixar o espaço para você agradecer. Eu gostaria de te agradecer pela sua participação e de parabenizar publicamente por mais essa vitória na sua vida. E eu queria que você desse as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de fazer o curso de Rafael, o curso prático, eu recomendo que você faça. Se você não lhe dá tempo fazer, ou seja, tudo que está dentro da plataforma, mas vai lá, porque vale a pena montar-se num avião, chegar a Maceió e você conseguir fazer o curso. Porque você vai ter 3 dias de treinamento intenso, realmente um treinamento intenso, focado nas provas do Reválida mesmo, que já saíram, que você está se dando conta que realmente tem estações que se repetem, sim, porque a estação de doença inflamatória pélvica, ela já tinha caído em outras vezes e ela voltou a cair, e muitos professores que de outros cursos estavam falando nas lives de graça também poderia cair, e ela caiu. Então vai, porque naquele treinamento tem coisas que você não tenha visto, mas você viu ali. E na hora da prova você se lembra, você consiga destacar o treinamento. Então treine muito, sobretudo como se fosse o dia da prova, porque realmente ajuda muito, muito, muito. Muito bem, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Vocês, meus amiguinhos, que assistiram esse podcast, eu espero que tenha feito diferença na vida de vocês, que vocês tenham aprendido com tudo isso daqui. Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. E nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês. E aí, doutora? Tchau. Pronto. Tá vendo aí? Já ficou famosa agora na aprovação. Muito obrigado pela sua participação, doutora Dunia. Obrigada a você. Obrigado para a Deise também, que ela te apoia muito, que ela fica fortalecendo a gente ali no curso. A Anitta, que também ela capricha muito no treinamento da gente.
E foi muito legal, muito legal. Todo mundo que aprovou ali do curso meu, um super parabéns, porque a gente se compenetra naquelas 2 turminhas que a gente faz e a gente realmente deseja muito a aprovação de todo mundo que se esforça, realmente.